Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um dia com a meditação para a Quaresma. O tema desse dia, da quarta-feira da segunda semana da Quaresma, em que Santo Tomás de Aquino nos ensina e nos leva a refletir, é este: a paixão de Cristo nos rendeu a salvação, porque foi um ato de reparação. Escutemos, então, o que tem a dizer Santo Tomás. Ele inicia com uma citação: ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Está lá na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 2. Primeiro ponto: a reparação de uma ofensa cometida só é verdadeiramente feita quando se oferece à pessoa ofendida algo que ela ama tanto quanto, ou mais do que, ela odeia a ofensa cometida. Cristo, no entanto, ao sofrer por amor e por obediência, ofereceu a Deus algo muito maior do que o necessário para a reparação de todos os pecados da humanidade inteira. Isto por três razões. Em primeiro lugar, pela grandeza do amor que o moveu a sofrer. Depois, pelo valor da vida que ele entregou em reparação à vida de Deus e do homem. Finalmente, por conta do modo pelo qual sua paixão envolveu todas as partes de seu ser e pela grandeza do sofrimento que ele padeceu. Desse modo é que a paixão de Cristo não foi meramente suficiente, mas superabundante, como reparação pelos pecados dos homens. Eu vou repetir essa frase de novo para ficar bem frisado em nós e que caia nos nossos corações. Desse modo é que a paixão de Cristo não foi meramente suficiente, mas superabundante, como reparação pelos pecados dos homens. De fato, pareceria o caso de a reparação ter sido feita pela pessoa que cometeu a ofensa. Mas a cabeça e os membros são como se fosse uma só pessoa mística. E, portanto, a reparação feita por Cristo beneficia a todos os fiéis, na medida em que são membros do Cristo. O homem sempre pode fazer reparação por outro, contanto que os dois sejam um em caridade. Vou repetir, é muito lindo, né? Aqui o texto que nós acabamos de escutar, este parágrafo. O homem sempre pode fazer reparação por outro, contanto que os dois sejam um em caridade. Então, Santo Tomás aqui nos ensina isso. Segundo ponto dessa reflexão: por mais que Cristo, por sua morte, tenha feito a reparação suficiente pelo pecado original, não é inapropriado que as consequências penais do pecado original ainda permaneçam até naquela daqueles que tomam parte na redenção operada por Cristo. Isto foi feito útil e adequadamente para que as penalidades perdurassem ainda, que a culpa já tenha sido removida. Primeiro parágrafo sobre essa explicação. Isso foi feito assim, para que pudesse haver conformidade entre os fiéis e Cristo, assim como há conformidade entre os membros e a cabeça. Assim como Cristo, antes de tudo, sofreu muitas dores e percorreu seu caminho até a sua glória, nada mais justo que seus fiéis também se sujeitem primeiramente aos sofrimentos e então entrem na imortalidade, como que vestindo a farda da paixão de Cristo, para poderem gozar de uma glória semelhante à dele. Segundo parágrafo relacionado a essa segunda parte que acabamos de adentrar.
Uma segunda razão é de que se os homens, vindo a Cristo, fossem imediatamente libertados dos sofrimentos e da necessidade da morte, só viriam a ele os muitos atraídos mais por estes bens temporais do que pelas coisas espirituais. Eu vou repetir, para ficar frisado aqui, para a reflexão. Uma segunda razão é a de que se os homens, vindo a Cristo, fossem imediatamente libertados do sofrimento e da necessidade da morte, só viriam a ele os muitos atraídos mais por esses bens temporais do que pelas coisas espirituais. E isso seria totalmente contrário à intenção de Cristo, que veio a este mundo para converter os homens de um amor pelas vantagens temporais e ganhar para eles as coisas espirituais. Repetirei novamente esta frase. E isso seria totalmente contrário à intenção de Cristo, se os homens viessem por causa dos bens temporais, viu? Porque a paixão de Cristo nos faz ganhar os bens espirituais, é isso que São Tomás está nos dizendo. Isso seria totalmente contrário, volto de novo, à intenção de Cristo, que veio a este mundo para converter os homens de um amor pelas vantagens temporais e ganhar para eles as coisas espirituais. Terceiro, último parágrafo, ponto dessa reflexão. Enfim, se a todos aqueles que vêm a Cristo fosse concedidas imediatamente a imortalidade e a impassibilidade, seria sem dor, sem sofrimento, isso, de certa forma, forçaria os homens a ter fé em Cristo. Portanto, o mérito de acreditar seria diminuído. Uma teologia profunda da paixão de Cristo. Lembra-se que é uma linguagem bem teológica, mas que leva-nos a uma reflexão bem espiritual para o crescimento da nossa fé. Lembrando que o texto que nós estamos meditando, um texto que nos leva a uma espiritualidade profunda, nos faz encontrar o valor do sofrimento de Cristo, a razão da sua reparação, pois ele reparou-nos os nossos pecados para que ganhássemos a eternidade. Depois, meus irmãos, tudo isso seria uma reparação grandiosa que removeria dentro de nós as culpas, as penalidades, para que assim, justificados pelo seu amor, possamos entrar no reino dos céus, pudéssemos entrar na eternidade e assim ganharmos a coroa da vida. Como é lindo, e assim como devemos nos preparar bem para vivenciarmos aí a quaresma na tônica da espiritualidade da cruz. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.